Com a urbanização da Jurema, nós temos conhecimentos de que várias figuras, vamos assim dizer, ancestrais, foram se alocando ao culto e eles foram, de uma certa forma, absorvidos pela Jurema Sagrada, pela estrutura mística do que compõe o rito e a religião de Catimbó Jurema. Muitos deles já eram catequizados. Já foram catequizados, assim. E de uma certa forma, todo o seu mental, toda a sua prática, todo o seu conhecimento, toda a sua estruturação está baseada dentro de uma estrutura católica cristã. Então, o número da besta, o 666, a figura do diabo, a figura do opositor, tudo isso já existia. O que me chama a atenção é que as pessoas muitas das vezes não conseguem compreender o quanto esses ancestrais tinham de conhecimento emocional. Como assim? Se ele era oprimido por um senhorzinho de engenho que mandava prender, mandava soltar, mandava matar, mandava fazer o que tivesse que fazer com essa figura, e ele não temia nada nem ninguém, quando ele ouviu o nome do diabo, do Satanás, de Lúcifer, de qualquer outra nomenclatura do opositor dentro da estrutura da Igreja Católica Cristã, e ele temia uma punição espiritual no outro mundo. Então ele temia ir para o inferno, ele temia passar pelo purgatório, ele temia toda essa estrutura mística e lúdica que a igreja nos traz. Ele tinha conhecimento da estrutura política da Igreja Católica? Não. Na sua maioria das vezes não. Volto a falar, o conhecimento que as pessoas detinham naquela época era muito mínimo. Então não se tinha esse discernimento. Eles absorviam aquilo que era o macro e eles raciocinavam dentro dessa estrutura que lhes era imposta. Muitos desses espíritos se apropriaram dessa visão e dessa estrutura cristã opositora e aplicavam as suas magias em nome de, né? Movimentando uma egrégora, lógico, hoje nós temos esse conhecimento. Hoje você tem esse conhecimento. Naquela época não. Você movimentava uma energia, movimentava uma força, movimentava um elemental ou uma egrégora, como você falada hoje, mas nem sempre com esse conhecimento pleno. E ao mesmo tempo ele era funcional. Então esses espíritos, de uma certa forma, detinham o conhecimento da manipulação do elemento. Para quê? Para ataque. Para ataque contra quem? Contra o seu opositor. Então esse ataque, de uma certa forma, era defesa. Defesa do teu emocional, defesa da tua honra, defesa da estruturação do seu ódio, da sua família, enfim. Não importa quais eram os motivos que ele movimentava para isso. Mas ele reunia todo o conhecimento que ele detinha para se mobilizar em prol daquele opressor. Conforme a estruturação urbana vai acontecendo, nossas paixões e visões mesquinhas acabam se apropriando desses conhecimentos, e aí existe essa guerra fria que nós observamos até hoje, onde meu ego fala mais alto, a minha raiva fala mais alto, o meu emocional fala mais alto, e aí eu tenho que sobrepor a qualquer custo a outra pessoa. Estou aqui para julgar isso de forma alguma. De forma alguma. O que eu quero dizer é que dentro da estrutura de Jurema, nós não temos essa separação. Por quê? Porque o esquerdeiro da Jurema, ele é o mestre. Muitas das vezes é o mesmo mestre que se manifesta dentro da Jurema e ele pode acessar esse encanto, essa força, esse conhecimento que ele adquiriu ao longo da sua vida
e da sua experimentação nessa terra e acessar essa experiência que ele tinha, esse conhecimento que ele detém e esse conhecimento que ele agregou e movimentar essa energia. O que me faz pensar é, se na minha estrutura de Jurema eu tenho essa possibilidade, isso não pode acontecer em outros cultos também? Por que nós temos que dividir o que é bom e ruim, certo e errado, sempre nessa estrutura de dualidade, onde você classifica e encaixota as pessoas, as energias e os movimentos? O próprio Pilintra Velho, né, o seu Zé, ele é um exímio conhecedor, tanto da cura quanto da alta magia, ou da baixa magia, como algumas pessoas falam, né? E existem vários mestres e mestras que detêm esse mesmo conhecimento. Para além disso, eles também acessavam aquilo que eram os seus espíritos, os seus orientadores, os seus mentores. Mesmo no plano espiritual, eles continuam acessando essas forças para que possa tê-las à sua volta no momento de necessidade, de aplicabilidade da tua necessidade. E muitas das vezes, gente, é de uma forma muito simples. Porque eu costumo falar que quando você vai fazer uma magia hoje, quando você vai movimentar uma energia hoje, seja ela para o que for, toda essa estruturação magística nossa hoje, ela se mobiliza dentro de uma ação de consumo, de mercado. Não, tem sempre o segredo que é o pulo do gato, que vai ser a pele da onça parda do alto dos Alpes suíços, assim. Porque se não estiver aquele elemento, o resto não vai fazer a minha magia acontecer. Será que é isso mesmo? Será que de fato você está bebendo da sua ancestralidade? Porque eu não me recordo, aliás, eu não imagino que os meus ancestrais tinham acesso a elementos tão específicos.